amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar de What If. O que aconteceria se os heróis tomassem algumas decisões diferentes, se algumas sagas tivessem um rumo modificado, tudo isso sob o ponto de vista dele, o Vigia do Multiverso, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Hora de conferir como ficou What If, um encadernado da Panini em capa cartão. São 216 páginas ao preço de R$ 47,90, reunindo uma série de edições especiais, cerca de 12 histórias, 10 a 12 histórias, tentando explorar possibilidades do multiverso Marvel. O que é o What If, né? Aqui entra um ponto que a gente já pode questionar logo de cara, ou melhor, de capa. O What If é aquela série clássica que a Marvel produz com o título O que aconteceria se? Né? O que aconteceria se um herói tivesse tomado uma decisão diferente, ou um vilão tivesse atacado de um jeito inesperado, ou se alguma parceria tivesse acontecido de uma forma inusitada, como que isso poderia ter alterado o rumo de determinada história. Então aqui é uma coletânea desse tipo de histórias essas que a Marvel estava cansada de fazer, né? E toda vez que chegava aqui no Brasil, chegava com o título de O que aconteceria se? Nós tivemos algumas histórias bem boas nesse título, inclusive tinha O que aconteceria se o Wolverine encontrasse o Conan, o que aconteceria se a Fênix não tivesse morrido, entre outros que viraram clássicos. Nesse caso aqui, o What If é o que aconteceu na Guerra Civil e o que poderia ter acontecido de diferente. Essa é uma das histórias que estão nesse encadernado. As histórias são formadas por equipes criativas diferentes. Então a gente tem uma dedicada à Guerra Civil, outra dedicada ao planeta Hulk, outra dedicada ao Hulk contra o mundo, uma que é What If Invasão Secreta, que é o que aconteceria se a invasão secreta tivesse dado certo, uma sobre o Reinado Sombrio e outra sobre o C. A gente tem roteiro do Ed Brubaker, do Greg Pak, do John Henderson, do Michael Gallagher e arte de vários artistas, desde Marco Judevic com Rafa Sandoval, Gustavo Duarte e vários outros, né? O que a gente percebe é que algumas histórias têm uma premissa bem interessante, como essa da Guerra Civil, que explora um cenário onde o Tony Stark não estava presente na Guerra Civil, um cenário onde só a figura do Capitão América era a voz dissoante. Ele se posiciona contra a lei de registro humano, mas ele aqui não enfrenta o Homem de Ferro, ele vai enfrentar outros adversários e vai ocorrer outras consequências, outras baixas. É uma história que serve como uma revisita a uma saga clássica da Marvel, mas não lembra nem de longe assim o brilho das antigas What If que aconteciam, né? Então essa aqui ela é bem de razoável para, não vou dizer ruim, mas não agrega muito. Apesar de que tem uns pontos assim interessantes. Então, quem leu Guerra Civil sabe que em determinado momento a gente tem o surgimento de um clone do Thor, e esse clone do Thor ele provoca algumas tragédias, e aqui ele vai mais além. Em vez de ser um clone, é um exército inteiro de clones do Thor, e isso reverbera muito na ação. Mas é uma história que podia ter sido melhor desenvolvida. Eu não gostei tanto assim. A What If do planeta Hulk, ela parte da premissa que o que aconteceria se o Hulk morresse e a Caieira vivesse, né? É um dos pontos da saga do planeta Hulk, que ele se apaixona por uma guerreira do planeta onde ele caiu, e depois dele ter virado o Cicatriz Verde, né? E ela acaba morrendo, e por conta disso ele resolve se vingar da Terra. No caso aqui o que acontece é que o Hulk é quem morre e ela se volta contra a Terra. Então a gente não tem necessariamente um Hulk contra o mundo, mas sim a ex-aliada, a ex-esposa dele lutando contra os heróis. Também é interessante,
mas eu achei que essa aqui de o que aconteceria se a nave do Hulk aterrissasse no planeta Pacífico foi mais interessante, porque a gente sabe que a premissa do planeta Hulk é que o Reed Richards, né, o Senhor Fantástico, o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, se reuniram para mandar o Hulk para um outro planeta a fim de que ele tivesse paz, né? E ele acabou indo para um planeta extremamente hostil. Aqui mostra o que aconteceria se o Hulk e o Banner tivessem sido lançados exatamente no planeta onde originalmente foi planejado o exílio dele, né? Temos também o que aconteceria se o Hulk perdesse a guerra, o que aconteceria se os heróis perdessem a guerra do Hulk contra o mundo, né? Essa é a mais bem ilustrada das edições, mais bem ilustrada What If das que temos nessa coletânea. Ela também é a mais, vamos dizer assim, violenta, que vai mais em busca de ação, de luta, de pancadaria, e eu achei bem divertida. Essa daqui talvez seja aquela que eu mais gostei, né? Achei a premissa e o desenvolvimento mais interessante. A participação do Vigia é uma espécie de fio condutor entre as histórias, embora elas não sejam interligadas entre si. Elas foram produzidas aí entre o ano de 2019 e 2020, e eu acho que valeria a pena a Panini republicar aí de repente no Marvel Vintage as What If clássicas, né? As antigas. Acho que era muito mais interessante do que buscar essa coletânea. O que acontece? Provavelmente essa coletânea ela saiu em virtude dessa série de TV que está passando no Disney+, onde a gente tem visto aí versões alternativas dos personagens do MCU, e aí eles optaram inclusive por manter o título What If e não o que aconteceria se, que era a tradução clássica de quando esse título saía aí pelas outras editoras antigas, como a Abril, por exemplo. Tem também aqui o What If do Reinado Sombrio, que é aquela saga do Norman Osborn dominando o universo Marvel e comandando a SHIELD, montando sua própria equipe dos Vingadores. Desemboca também na saga do Cerco. São releituras, né, do que poderia ter acontecido. A do Cerco também é muito interessante. Então é o que aconteceria se o Norman Osborn vencesse o Cerco, e isso traduz um cenário de bastante destruição e muito desfavorável para os super-heróis da Marvel. Mas é sempre bom ver, de vez em quando, história onde os vilões vencem e os heróis se dão mal, às vezes para variar um pouquinho, né? Então essas são algumas edições, as minhas impressões sobre esse encadernado, o encadernado que está sendo lançado esse mês pela Panini. Se você está curtindo a série What If, talvez valha a pena também ler esse gibi e ir atrás das antigas histórias do que aconteceria se. Falar de gibi é sempre bom, meus amigos. Forte abraço e até a próxima.